Cultura Racional, Universo em Desencanto, sétimo fascículo da tréplica, página 44. Tudo o que existiu e existe no mundo foi mais do que necessário para a lapidação do animal racional. Lapidar é aperfeiçoar, para ficar certo e justo no seu verdadeiro lugar. Lapidar é aperfeiçoar para voltar ao seu verdadeiro lugar de racional, puro, limpo e perfeito. E, dentro de uma deformação, só existe imperfeições, de todas as espécies, de todos os jeitos, de todos os tamanhos, de todas as maneiras, de todas as formas. Onde existe degeneração e poluição, não podia de forma alguma encontrar nesse montouro a verdade das verdades, e de forma que tudo era verdade sofisticada, verdades aparentes, verdades não existentes, e de forma que todos viviam à procura da verdade verdadeira e não podiam encontrar. De jeito algum, de maneira alguma, de forma nenhuma podiam encontrar a verdade verdadeira num conteúdo desses, destronado no seu verdadeiro estado natural. Então criaram uma infinidade de verdades que deixou todos atordoados, porque ninguém se conformava com as verdades existentes. Todos sofriam, todos morriam, ninguém se conformava com as verdades. E a vida inteira procurando as verdades sem encontrar e não podiam encontrar. Daí então partiram para o desespero, por não encontrar a verdade, e desequilibra tudo, e desequilibrava todos, por não encontrarem a verdade. Dessa forma, todos viviam revoltados, por não saberem onde está a verdade. Onde está a verdade? Ninguém sabia dizer. De onde nós viemos? Ninguém sabia dizer. Para onde nós vamos? Muito menos. E dessa forma, tinha que existir o desequilíbrio permanente, a discórdia, o desrespeito de uns contra os outros. As demandas nunca cessavam, as brigas, o descontentamento, as revoltas, o desequilíbrio tinha que ser permanente por ninguém saber onde está a verdade. E daí as guerras constantes, as brigas constantes, o descontentamento constante por procurarem a verdade e não encontrar. E dessa forma nunca podia existir paz, porque a verdade equilibra, e onde não existe verdade, existe o desequilíbrio. A vida, então, se tornou um inferno de ninguém acreditar em ninguém, de ninguém ter confiança em ninguém, e o desequilíbrio permanecia. E onde existe o desequilíbrio, não há sossego, e daí as ruínas de tudo, as ruínas de todos, os fracassos, a mortandade, devido imperar o desequilíbrio, porque ninguém sabia onde estava a verdade, procuravam a verdade e ninguém encontrava, e todos se apresentavam como verdadeiros. Desta forma, chegando ao ponto de descrédito de tudo de um modo geral, ninguém acreditando mais em ninguém, e os ódios aumentando uns contra os outros e a confusão permanente. Vindo daí a desorientação, porque todos aí a procurar a verdade e não encontravam. Dessa forma, não podia haver sossego, porque viviam à procura da verdade. Enquanto não encontrasse a verdade, não podiam ficar sossegados. E o desassossego de uns era o desassossego de outros. E desta forma, ninguém vivia em paz, porque ninguém respeitava ninguém.
O mundo, dessa forma, sempre tumultuado, os tumultos não cessavam, por o descontentamento ser grande, por não encontrarem a verdade. Dessa forma, a bicharada toda em confusão, por não existir a verdade, para ajustar todos numa base sólida de convicção sem contradição, uma convicção real, uma convicção racional, para haver o equilíbrio fértil de um modo geral, porque onde há base e lógica, e provas e comprovações, não há sofismas, e não havendo sofismas, há o equilíbrio real, mas o alfabeto artificial, o alfabeto sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim, sem pé, sem cabeça, não podia trazer o equilíbrio na cabeça de ninguém. Desta maneira, o alfabeto artificial não podia equilibrar ninguém, como está aí o desequilíbrio de todos e de tudo de um modo geral, por ser um alfabeto artificial. O alfabeto artificial é o alfabeto aparente, não é o alfabeto verdadeiro, e, por não ser verdadeiro, não podia equilibrar ninguém, e por não ser verdadeiro, mantinha o desequilíbrio de tudo e de todos, como aí está, o desequilíbrio físico, moral e de um modo geral. Não existem duas verdades, a verdade é uma só, é a razão do mundo e a razão de tudo. A verdade é racional, racional é a origem, e a origem é o mundo racional, que deu origem a esta deformação racional. Agora, racional equilibra tudo e todos, porque racional é a verdade das verdades, e o artificial, o desequilíbrio de tudo e de todos. E por isso está aí, ninguém se entende, ninguém se compreende. As batalhas não cessam, batalhando uns contra os outros, matando uns aos outros. O desequilíbrio muito grande, por não encontrarem a verdade, por existir milhões de verdades aparentes. Então ficavam a vida inteira procurando a verdade. Agora sim, encontraram o ponto básico, o ponto fiel, o ponto racional. Encontraram a meta final, o mundo racional. Ligados ao mundo racional, nasce o equilíbrio de todos, porque a verdade é uma só, é racional. Onde existem aparências, não existem verdades, e sim todos traídos pelas aparências, e de forma que agora sim encontraram a meta final, o mundo racional, a verdadeira base de todos, que é o verdadeiro mundo de origem de todos. Agora sim encontraram o certo para desenvolver o certo, a verdade para desenvolver a verdade, o desenvolvimento do raciocínio para se ligar na sua origem, no seu mundo de origem, o mundo racional. Racional, raciocínio, raciocínio, racional. Ligados aí, surge o verdadeiro equilíbrio entre todos. Havendo equilíbrio entre todos, há a paz, há a harmonia, há a felicidade racional, que ligado ao seu verdadeiro mundo natural, do seu ser de racional, recebe a orientação certa, a orientação racional, e tudo se positiva racionalmente na vida de todos. A vida então se torna consciente e positiva, equilibradamente racional. Dessa forma, há a união fraternal de concórdia universal, de paz, amor e fraternidade. Chegam todos a uma compreensão só, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, estarem ligados no seu verdadeiro natural.
E surge a verdade das verdades, o ponto positivo, consciente, onisciente, primordial por todos serem de origem racional, acabando as dúvidas, acabando as contendas, acabando as confusões, acabando uns contra os outros, e desta forma, todos vivendo alegres, felizes e contentes. Mas tudo isto tinha que ser assim mesmo para a lapidação da humanidade, porque onde existem os bons, existem as feras também, brávias, e de forma que foi preciso tudo ser assim, e ter necessidade de ser assim para a lapidação de todos. Isso é uma forma de explicar o porquê estavam assim, dessa forma. Estavam assim, desta forma, para a lapidação de todos. Porque os bichos sempre foram teimosos e rebeldes, imprudentes e desobedientes, e tudo isto foi preciso e muito mais que necessário passar por tudo isto, existir tudo isto para a lapidação de todos, dos confusos, bichos rudes, teimosos, rebeldes, ferozes, geniosos, e o bicho tinha que passar por essa lapidação para, depois de lapidados, o bicho ter condições de conhecer e reconhecer o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão, para que o bicho, depois de tanto sofrer e não aguentar mais a lapidação, procurasse saber de onde sou, como vim, por que vou e para onde vou. Então, o bicho tinha que ser lapidadíssimo até não aguentar mais, para procurar saber o porquê de sua situação estar assim e o porquê de sua situação no mundo ser assim. O bicho não sabia dar explicação de coisa alguma. Então perguntava o bicho, quem tu és? O bicho não sabia quem ele era, porque não sabia o porquê ele existia. Então dizia o bicho, eu não sei porque existo. Como é que vou saber quem sou? Eu não sei de onde vim e também não sei para onde vou. Sei que nasci em cima desta terra, o porquê não sei. Quando nasci, já tudo isso encontrei. Não sei quem fez. Vivo aqui sem saber por que vivo. Como também não sei o porquê que vivo, vivendo em cima desta terra sem saber o porquê dela. Aqui me geraram, me fizeram, me criaram e estão me mantendo. E isto tem dono, que com o tempo iremos saber. Com o tempo o dono vai falar a nosso respeito, porque se tudo isso existe, não fomos nós que fizemos. Quando nascemos, já tudo encontramos. Tem um dono, e o dono um dia vai se pronunciar. Nos gerou, nos criou, nos mantém de tudo. Quando nascemos, já encontramos tudo. Somos aqui uns verdadeiros parasitas desta natureza e desconhecemos o porquê dela. Exploramos a natureza da maneira que entendemos. Não lhe damos nada, somente sugamos tudo. Somos uns verdadeiros parasitas. E quem nos fez assim é o único culpado de sermos assim. Quem nos fez? Quem nos gerou? Quem nos criou e quem nos mantém de tudo? Esse é o único culpado de nós estarmos aqui desta forma como verdadeiros parasitas. Assim falavam e pensavam quando eram encantados, mas desencantados, os desencantados já falam de outra maneira. Os desencantados sabem de sua existência, sabe de onde veio e para onde vai, e diz: o mundo é consequência de seus próprios habitantes.
Os desencantados sabem o porquê do mundo e de sua existência. Faziam julgamento de acordo com seu conhecimento inconsciente. E o consciente, depois que toma consciência e que se torna consciente, é que vai saber que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. E como foi o princípio, os primeiros passos para chegarem até aí, a forma em que estão. Então todos são culpados de serem assim como são e de estarem aí como estão. O consciente conhece perfeitamente. Agora o inconsciente já fala diferente. Eu não sou culpado de ser assim. Eu não pedi para ser assim. Eu não pedi para nascer num mundo deste, tão inconsequente, que não existe coisa igual. Eu não pedi para assim ser. Eu não pedi para aqui nascer. Então, não sou culpado. Culpado de eu ser assim é quem me fez assim. Isso é o inconsciente, que não sabe por que vive. Vive como um bicho que não tem noção alguma de sua existência. Então, o bicho não sabe dizer o porquê ele existe, nem porque este mundo existe. O bicho desconhece a existência de tudo. Então aí enrola pé com cabeça e cabeça com os pés, porque ele não sabe o porquê ele tem cabeça, nem muito menos os pés. Viviam todos igualmente a um bicho, porque o bicho é que não sabe o porquê ele existe. O bicho é que não sabe o porquê ele nasceu. O bicho é que não sabe o porquê ele é assim. O bicho é que resume a vida de casa, que é a toca para o trabalho, do trabalho para a toca, da toca para o passeio e do passeio para a toca. O bicho vive assim, e quem vive como bicho não sabe como vive, e muitas vezes nem quer saber por que vive, e nem quer saber o porquê é um bicho, e nem quer saber o porquê está nessas condições de bicho. Só quer saber quando está sofrendo, que não pode mais. Então, que apareça quem tire ele desse sofrimento. Aí o bicho aceita tudo, só quando está sofrendo, quando está penando, quando está no maior desespero. Aí o bicho aceita tudo. Mas quando o bicho está com a barriga cheia, o bicho não quer saber de nada. O bicho com a barriga cheia, ele se julga o maior, o melhor, o bom, o pão de ló de toda a festa. Isso quando o bicho está com a barriga cheia. O bicho não quer saber de nada. Se sente bem com a vida de bicho, se sente bem com a burrice que tem. Então, o bicho se julga maior do que todos, se julga o todo-poderoso, porque está com a barriga cheia. O bicho se torna todo meloso, todo vaidoso, todo presunçoso, todo orgulhoso, todo pretensioso, todo arrogante, porque está com a barriga cheia. Quer ser mais lindo do que um pavão na floresta. Isso são os que vivem como bicho e os que pensam como bicho. Não aceitam coisa alguma, mas quando o bicho fica pequenininho e cai no sofrimento, aí o bicho aceita tudo. Então, o sofrimento é preciso para lapidar os bichos, porque os bichos só aprendem sofrendo. Sofrendo, o bicho aceita tudo. Está penando, o bicho aceita tudo. E, com a barriga cheia, o bicho não quer saber de nada. O bicho pensa que ele é o que ele não é, de forma que a lapidação, que é o sofrimento, foi mais do que necessário.
Tudo que existiu, tudo que existe foi mais do que preciso e necessário para lapidar o bicho. O bicho, quando está com a barriga cheia, não olha para cima, só olha para o chão, por estar com a barriga cheia. O bicho só olha para cima quando o bicho está sofrendo, quando o bicho está penando, implorando socorro e misericórdia. Do contrário, o bicho só olha para o chão, para cima olham os que estão penando, para o chão olham os que estão com a barriga cheia, de forma que está aí a lapidação para que todos procurem e encontrem o caminho da sua verdadeira salvação. E assim, agora está aí, para o bicho deixar de ser bicho e ser aparelho racional. Está aí o grande tesouro para o bicho saber o porquê era um bicho e o porquê que era um animal racional. Animal é bicho e bicho é animal. Então está aí o conhecimento para deixar de ser animal, o racional e ser aparelho racional. Está aí a razão e a causa de existir tudo que existe no mundo para a lapidação do animal racional. Tem o animal racional e o bicho racional. O que pensa como bicho e o que pensa como animal. O animal, por ser animal, se encontra logo. O bicho, por ser mais arrogante, custa mais a se encontrar. Então o animal se salva mais depressa e o bicho custa mais um pouquinho, mas chega lá também. E agora o tempo chegou de tudo chegar em seus lugares. As épocas passam, termina o seu tempo e tudo vai mudando para chegar em seu lugar certo. As mudanças são constantes de tudo na natureza e de todos os seus feitos, os seres. Tudo muda, tudo faz as suas modificações. Todos ontem eram uma coisa, hoje já são outros diferentes do que eram. E assim tudo muda, e a natureza também. As épocas, tudo se transforma em vida, em modos, em costumes, em maneiras. Tudo muda. Muda de tudo, de pensar, de encarar a vida. Ontem encarava de uma forma, hoje encara a vida de outra forma. Tudo muda, todos mudam. Ontem era bicho racional e hoje já caminhando para aparelho racional, a caminho de ser aparelho racional. E assim tudo muda, todos mudam de tudo, de procedimento de pensar. Ontem encarava a vida de uma maneira, hoje já encara de outra, amanhã já a vida é diferente dessa de hoje, e assim sucessivamente. As transformações são em tudo na vida. Uns se transformam para melhor e outros para pior. E assim a vida é cheia de modificações, porque tudo se transforma, ou para melhor ou para pior. Por isso, uns descem para classes inferiores e outros sobem para o mundo racional. Assim é na vida. Uns vivem ruim de vida e outros vivem bem de vida, para ver como tudo se transforma. As transformações são em tudo na natureza. Ontem a pessoa era uma coisa, hoje é outra e amanhã será outra. Tudo muda porque numa deformação é assim. Numa deformação estão sempre procurando acertar e de forma que tudo vive mudando sempre para ver se acerta e nunca que acerta, porque numa deformação não há acerto. E por isso pensa que está certo hoje, amanhã já não está. Numa deformação não pode haver coisa nenhuma certa, por tudo ser deformado, de forma que numa deformação vive
sempre tudo mudando e coisa alguma nunca está certa. Vive sempre tudo mudando e nunca que acertam, porque numa deformação não há coisa alguma certa. Por isso está certo hoje, amanhã não está. Está com saúde hoje, amanhã não está. Está vivo hoje, amanhã não está. De forma que, onde é tudo deformado, está sempre tudo errado, porque tudo é deformado. O certo do deformado é deformado. Então, o deformado nunca encontra o certo por ser deformado, e por isso todos vivem no mundo procurando acertar. E quanto mais procuram acertar, ficando sempre por acertar. E é por isso que ninguém nunca conseguiu endireitar o mundo. Numa deformação, não há quem endireite. Está sempre tudo errado por ser uma deformação. Numa deformação, não há acerto, porque um ser deformado não acerta nunca por ser deformado. Por mais que ele procure acertar, por ser deformado, está sempre por acertar. E por isso nunca houve quem endireitasse o mundo, quem endireitasse a vida, por tudo ser deformado. E um deformado não pode endireitar a situação por ser deformado. Dentro de uma deformação, e dentro de uma deformação, há então o desespero, porque quer endireitar e não pode, quer consertar e não pode. O que é deformado, não há conserto. Então, aí há o desespero, há as brigas, há as lutas, há as guerras, porque todos ficam desesperados para endireitar, e nunca ninguém endireitou, nem nunca deformado algum pôde endireitar. Primeiramente, o deformado não sabe o porquê ele é assim, não sabe o porquê todos assim são, não sabe o porquê o mundo assim está, não sabe o porquê o mundo assim é, pois, de certo, ele não sabe coisa alguma. Como é que pode acertar? Pois, se ele não conhece o certo, como poderia acertar? E por isso, na deformação, julga e pensa que poderia acertar, julga e pensa que vai encontrar o certo. Nunca encontraram o certo e por isso nunca puderam acertar, por tudo ser deformado e por a humanidade não conhecer o seu estado de deformado, o seu natural, da maneira em que está, é deformado, e por isso ficavam procurando acertar a vida inteira e sempre por acertar. E numa deformação, deformado algum nunca pôde endireitar, nem nunca poderá endireitar. Só ficarão direitos depois que deixarem de ser deformados. Então, aí sim, enquanto for deformado, lá vai tudo errado, porque numa deformação tudo vai se deformando cada vez mais, e assim desta maneira tudo vai piorando cada vez mais, e por isso o mundo veio cada vez piorando mais. Então, cada vez piorando mais, porque o que é deformado só vai para pior. Por isso, veja a vida de 100 anos passados. Vida calma, as dificuldades eram muito pequenas. E veja de 100 anos para cá, como tudo piorou e como tudo vai piorar cada vez mais por ser tudo deformado. Uma deformação é um estado de destruição de si mesmo por ser deformado, vai destruindo a si mesmo. É uma coisa que está fora do seu natural, se deformou,
e por estar deformado, cada vez vai piorando mais o seu estado, porque uma coisa deformada está em decomposição. Então, o que é deformado está em decomposição, o ser deformado. E uma coisa em decomposição, quem faz parte dessa decomposição, vai tudo de mal a pior sempre. É como vai vindo o mundo e a vida, numa deformação. Não há verdade porque tudo é deformado, e não havendo verdade por tudo ser deformado, a verdade é que tudo é deformado. Mas o deformado, por não conhecer o seu verdadeiro natural, julgava e pensava que o natural fosse esse de deformado. Por estar enganado com o seu estado, julgando ser este o seu verdadeiro natural, por estar enganado, sofrendo como um condenado. Se sofre é porque não está certo. Se estivesse certo, não sofria. Se estivesse bom, não sofria. Se estivesse certo, não morria. O certo só existe na palavra, porque uma coisa deformada não está certa. Para serem certos, era preciso que fossem seres puros, limpos e perfeitos, no mundo racional. Então, aí sim, onde se viu um sofredor, um ser cheio de defeitos, deformado, nessas condições, saber o que é certo. Então, tudo imperfeito, tudo cheio de defeitos. Onde está o certo, aí se são imperfeitos em tudo. Se a vida não é certa, por isso ficam sem ela. Numa imperfeição dessa, onde está o certo? Numa deformação dessa, onde está o certo? Numa degeneração dessa, onde está o certo? Numa transformação dessa, em que tudo vive se transformando, onde está o certo? E nunca encontraram o certo, e nunca poderiam encontrar. Se são seres deformados dentro de uma deformação, em transformações, onde está o certo? Se tudo vive se transformando, está em degeneração. Onde está o certo de uma coisa que vive se transformando? Está em deformação. O certo existe na palavra, mas, na realidade, num estado de deformação não há certo. Certo é se fossem seres puros, limpos e perfeitos. Então, sim, eram certos. E é por isso que o mundo sempre veio de mal a pior, porque o encantado que vive nesse mundo e que não sabe o que ele é, e que nem sabe o que o mundo é, ele fica iludido com a vida e começa a querer acertar tudo. Quanto mais ele quer acertar, mais desacerta, até que quebra bem a cabeça e diz: é verdade, nesse mundo não há quem acerte, mas também não sabe dizer o porquê que não há quem acerte, porque primeiramente desconhece o porquê que assim é e desconhece o porquê o mundo assim é. E desconhecido de si mesmo e do mundo em que vive, como é que pode acertar aquilo que não conhece? E de forma que não é de hoje, é de muito que as lutas vêm sendo muito grande para acertar. Como continuam a lutar para acertar e sempre tudo ficando na esperança. E dessa forma, tudo sempre por acertar. Nunca houve quem pudesse acertar o mundo. Agora é que vai haver. Se todos são encantados e o encantado é o mesmo, veio tudo continuando de mal a pior sempre, como aí está. Não podiam acertar por ser
o encanto uma deformação, e numa deformação estão todos em lapidação, e se estão sendo lapidados é porque não estão certos, até que depois de lapidados é que ficam prontos para acertar, porque uma coisa lapidada já está certa, lapidada está perfeita, mais ou menos perfeita, já atingindo outro estágio, já um outro meio melhor. Agora, com a fase racional, a fase de aparelho racional, então aí sim é que vão começar a acertar, porque estão saindo, se desligando da deformação. E, se desligando da deformação, encontrarão então o rumo para acertar, encontrarão o rumo certo, porque estão ligados a um campo de vida superior. Então aí começam a acertar. Já a energia é outra, chega a energia racional, o ponto vital da verdade, das verdades. Aí sim começarão a acertar, por estarem em um campo de vida certo, num campo de vida racional, embora aí na deformação, mas a orientação é certa. A orientação é racional, embora deformados na maneira de ser, por estarem dentro de uma deformação, mas com a orientação superior e correta na deformação. E, com a orientação correta e superior, supera toda a deformação e entram em reta de equilíbrio, equilíbrio racional. E assim há meios e modos de acertar por a orientação ser racional, acertar racionalmente, passando a viver sob uma orientação superior, e daí tudo indo para melhor, embora aí dentro da deformação. Mas, com a orientação que estavam da deformação, só caminhavam para a sua própria destruição, para a própria destruição da deformação. Agora, com a orientação racional, a vida passa a ser outra, por a orientação ser outra, por a orientação ser consciente e positiva. E uma orientação consciente e positiva começa a dar tudo certo, por tudo ser racional, tudo sendo racional, tudo é consciente e positivo, se afastando assim da orientação deformada, que é uma orientação inconsciente. E por ser inconsciente, tudo sempre negando, e assim passa para uma categoria superior de animal racional, para aparelho racional. Passa do inconsciente para o consciente, do negativo para o positivo, da deformação para o certo, porque o certo é racional, e está aí a razão da vida, ser como sempre foi, todos procurando o certo na vida, mas nunca puderam encontrar, nem nunca poderiam encontrar, porque onde iam encontrar o certo numa deformação? Se numa deformação não existe coisa alguma certa, e por isso tudo é deformado. Agora está aí o certo, e como conseguirão acertar para o resto da vida, dentro da fase racional, que passarão a ser aparelhos racionais. E desta forma e desta maneira, ligados ao mundo racional, todos receberão a orientação racional e vão vivendo racionalmente, e tudo dando certo, por a orientação ser consciente, embora aí na matéria, mas com orientação justa e certa, a orientação racional, deixando de viver como animal racional e vivendo como aparelho racional. Como aparelho racional, estão aparelhados no mundo racional, e como animal racional, aí presos a um encanto material, o encanto da matéria, todos com a orientação da matéria, a orientação do elétrico e magnético,
e estavam subordinados à orientação do encanto, e por isso eram encantados. E por serem encantados, coisa alguma de verdade sabiam a seu respeito, nem a respeito do mundo em que vivem. Desta maneira viviam aos trancos e barrancos, de altos e baixos, baixos e altos na vida, querendo acertar e nunca conseguindo acertar, a não ser aparentemente, uns tantos aventurando daqui e acolá, mas tudo aparência só, aparentando estarem uns melhores do que outros, mas somente na aparência, porque os que tinham posse sofriam mais do que os que não tinham. Os que não tinham se julgavam inferiores, achavam que sofriam mais do que os que tinham posse. E os que tinham achavam que quem vivia melhor eram os que não tinham posse, porque não tinham com o que se incomodar. Então deitavam e dormiam sossegados, porque não tinham com o que se incomodar. Então, os que tinham posse, os que têm ainda, sofrem mais do que os que não têm, porque os que têm posse se excedem nos abusos de tudo e sofrem as consequências, e nunca têm sossego. Está sempre preocupado noite e dia, porque tem 4 vinténs. E aquele que não tem nada, vive sempre despreocupado de tudo, é o que sofre menos, porque deita em sua cama e não tem o que pensar. E os que têm posses, deita, quer dormir e não pode. Vive com medo de tudo e de todos, vive assombrado com tudo e com todos. Então, os que não tinham posse diziam: Fulano tem tanto e eu não tenho nada. Fulano vive bem e eu não. Bem mal. Tudo é aparência só, e de forma que, nessa vida ilusória do encanto, todos viviam iludidos, enganados e faziam um julgamento completamente ao contrário. Feliz é aquele que nada tem, que até é ignorada a sua existência. Esse é que vive tranquilo e muito bem, porque quem tem posses não tem sossego. Parece que está bem porque tem 4 vinténs, mas não está porque sossego não tem. E de forma que a vida do encanto é assim, cheia de ilusionismo. O encantado vive iludido, sonhando e julgando sempre as coisas diferentes do que são, porque ficam embriagados pelas fantasias. É a vida do encanto, a vida dos desacertos. Por isso é a vida do pranto e do sofrimento. Quem nada tem vive muito bem, que o tudo do nada, nada é. E quem parece que tem tudo, não tem nada, que o tudo do nada não vale nada. Aparentemente parece que vale, mas verdadeiramente nada vale. Tudo é aparência só, e aparências não são verdades. Mas agora, todos com o rumo certo, por aí estar a fase de aparelho racional.